Fala pessoal, tudo bem? Ednardo do Shark of Finance aqui para trazer mais um vídeo para vocês da série Descomplicando o Mundo dos Investimentos, onde eu vou estar trazendo para vocês o vídeo onde nós vamos tentar entender a renda fixa. Como diz o nome do vídeo, entendendo a renda fixa, vamos explicar então como é que funciona a renda fixa e o que é a renda fixa, tá? Então, já curte o vídeo, já se inscreve no nosso canal para ficar por dentro de tudo sobre o mundo dos investimentos, tá? E muito importante, deixa teu comentário, que é importante ter o feedback para nós. Então vamos para o vídeo. O que é a renda fixa? Afinal, o que é a renda fixa? A renda fixa é uma renda que não varia. Tá, desculpa, não é isso. Não é só isso. O que é a renda fixa? O sentido da renda fixa é o seguinte: eu vou pegar o meu dinheiro, vou emprestar ele para uma instituição financeira e essa instituição financeira vai me devolver o meu dinheiro com um jurinho, justamente, com uma certa rentabilidade. Afinal, de graça não, né, filho? Tem que ter algo em troca. E esse algo em troca é um percentual a mais devolvido para mim em forma de rentabilidade, atrelado a uma taxa de juros. Então esse é o sentido da renda fixa. Eu pego meu dinheiro, empresto ele para uma instituição financeira, a instituição financeira ela usa esse dinheiro e quando eu for resgatar esse dinheiro, ele vai estar acrescido de juros, ou seja, eu vou ter ganhado dinheiro. O dinheiro trabalhou para mim através da renda fixa. A renda fixa, ela se chama assim justamente por ela ter uma certa previsibilidade. O que eu quero dizer com previsibilidade? Ou seja, a partir do momento em que eu vou contratar a renda fixa, eu já sei o prazo que eu vou deixar meu dinheiro investido e também já sei qual vai ser o percentual de rendimento da minha grana, da grana que eu vou deixar lá na instituição financeira, certo? Sendo assim, então, esse é o melhor meio para iniciar no mundo dos investimentos, é através da renda fixa, justamente por essa certa segurança, essa certa previsibilidade que eu tenho, eu vou saber o quanto eu vou ganhar, o quanto, pelo tempo que eu vou deixar o dinheiro investido lá. Então assim, eu tenho essa previsibilidade, de certa forma eu tenho uma certa segurança. Então para iniciar no mundo dos investimentos, sempre é bom uma boa e velha renda fixa. Justamente por isso, ela é uma boa base para a nossa reserva de emergência e também deve ser usada como uma boa base para a consolidação do nosso patrimônio. Temos que ter uma boa renda fixa. Bom, Ednardo, então explica para nós agora aonde eu invisto na renda fixa. Porque eu estou afim de prestar meu dinheiro para o banco, quero receber uma taxinha de juros de volta, quero ter minha rentabilidade, eu quero iniciar no mundo dos investimentos. Então justamente me explica aí para nós onde é que nós iniciamos, por onde nós iniciamos nesse meio. Bom, vou te dizer uma coisa. Para iniciar de uma forma legal e bacana, investindo em renda fixa, é muito interessante você ter uma conta numa corretora. É possível investir pelo banco que você tem conta? Sim, é muito possível, ficou estranho, mas é possível sim você investir pelo banco que você tem conta. Mas o porquê que investir numa corretora é melhor que investir pelo banco que eu tenho conta? Porque pelo banco que eu tenho conta, um exemplo, eu vou ter lá só os títulos de renda fixa, CDB, LCI, LCA, eu só vou ter esses títulos aí pelo banco emissor, que é o banco que eu tenho conta. Ele não vai ter lá títulos de renda fixa de outros bancos. Numa corretora, eu já estou em algo muito mais diversificado, muito mais amplo, que justamente essa diversificação vai ser boa para mim. Porque lá eu vou ter bancos menores, por exemplo, se eu tenho conta num bancão, exemplo, um Banco Itaú, que é um banco gigante, e vamos pegar talvez um Banco Safra, por exemplo, que não é tão pequeno, mas vamos pegar um Banco Pan, que é um banco menor, e eu vou lá na corretora e eu vejo que o Banco Pan está me pagando uma taxa melhor que o Banco Itaú, que é o banco que eu tenho conta. Então eu vou investir o meu dinheiro lá através da corretora, eu vou emprestar meu dinheiro para o Banco Pan, e o Banco Pan vai me pagar uma taxa de juros melhor que o meu banco estaria me pagando se eu investisse pelo meu banco. Justamente por essa situação de eu ter muito mais diversidade, muito mais opções de investimento, é que é melhor eu ter uma conta numa corretora. Por isso, pessoal, quem não tem conta em corretora, fica frio. Nós temos um vídeo na descrição que é abrindo uma conta numa corretora.
onde nós explicamos o passo a passo de como abrir uma conta na corretora para estar fazendo seus investimentos, tá? Aproveita, vai lá e dá uma conferida e dá a tua curtida. Não se esquece, se inscreve no canal e deixa o teu like. Bem, como eu falei que é melhor investir, né, pela corretora, porque lá o bagulho é feito para investir. Na corretora eu não pago boleto, eu não pago PIX, não faço PIX, não faço transferência. Se bem que hoje já existem algumas corretoras que dão essas facilidades. Mas não é esse o objetivo. A corretora é um bagulho feito para nós ir lá e investir o nosso dinheiro. Esse é o sentido da corretora. Sendo assim, com a questão da diversidade dos investimentos, existem várias formas de se investir na renda fixa. Voilá! Como assim? Várias formas de investir na renda fixa? Sim, na renda fixa eu não tenho apenas uma opção. Eu tenho várias opções de investir na renda fixa. E justamente, uma dessas opções é o CDB, outra dessas opções é o Tesouro Direto, eu tenho o LCI, o LCA, os CRIs e os CRAs. Pessoal, eu tenho a poupança, mas o nosso objetivo é ganhar dinheiro, né? E com a poupança não é possível ganhar dinheiro, não. A rentabilidade é, muito pequena. Então, existe a possibilidade de investir na poupança? Tem. Mas vamos descartá-la porque a gente quer grana. Quando a gente fala em poupança, infelizmente não estamos falando de boa rentabilidade. Todos esses títulos que eu falei, eles podem ser emitidos por bancos privados ou bancos públicos. Um exemplo, o CDB, que é um certificado de depósito bancário, é emitido pelos bancos. E o Tesouro Direto, tá? Ele é emitido pelo governo. Ou seja, os CDBs podem ser emitidos por bancos privados e o Tesouro Direto é emitido pelo governo. Justamente pela taxa do rendimento e o prazo serem acordados quando a gente adquire o título, é que se tem o nome de renda fixa. Logo, ela está atrelada, diretamente relacionada com algo que a gente chama de CDI, que é algo muito próximo da Selic, que é o Certificado de Depósito Interbancário, tá? Ou seja, é a taxa de juros que os bancos cobram por se emprestarem dinheiro, tá? E ela é muito próxima da Selic. Isso já basta para nós. Então a gente sabe que quando a gente investe de um CDB que diz lá, rendimento de 100% do CDI, a gente consegue entender que ele é um rendimento muito próximo da taxa Selic e da taxa de juros, né? Então isso é o suficiente para nós. Então, seguindo perto a taxa de juros, né, ou alguns outros indexadores, por exemplo, se a gente for trazer em conta o Tesouro Direto, que a gente consegue investir no Tesouro IPCA, que está atrelado à inflação, a nossa taxa de rendimento vai ser algo muito próximo da inflação, que hoje, infelizmente, já está em alguns estados batendo nos 2 dígitos. Estamos com uma inflação de aproximadamente 10%, né? Alguns estados um pouco mais. Mas aí, justamente para se proteger da inflação, a gente pode escolher a renda fixa, um Tesouro Direto IPCA, para ter a nossa rentabilidade próxima à inflação. Ou seja, o Tesouro IPCA ele vai ter um rendimento que vai ser uma taxa fixa e também o percentual da inflação. Consequentemente, o nosso dinheiro não perde poder aquisitivo. Nesse sentido, poupança ou CDB? É uma pergunta, né? Mas por que não Tesouro Direto? O Tesouro Direto é algo que tem muita liquidez, ou seja, é muito rápido para eu investir e muito rápido para eu resgatar, tá? Sendo assim, como o CDB vai ter a taxa dele atrelada à CDI, que é próxima à taxa de juros, por que não investir no Tesouro Direto, que também é atrelado à própria taxa de juros, ou propriamente à inflação? Assim como nós temos também, pessoal, que eu falei, os LCIs e LCAs. O que são LCIs e LCAs? O LCI é uma letra de crédito imobiliário e o LCA é uma letra de crédito do setor do agronegócio. Ou seja, no LCI e no LCA eu empresto meu dinheiro para ser destinado no LCI para o setor imobiliário e no LCA para o agronegócio. Olha só que sacada legal. Eu pego meu dinheiro, invisto, recebo por isso e esse dinheiro está sendo usado também para o desenvolvimento da economia. Porque ele vai ser empregado no setor imobiliário e vai ser empregado no agronegócio. O CRI e o CRA funciona da mesma forma, mas tem um pequeno porém.
Ambos, o CRI e o CRA, eles têm taxa de imposto de renda. Não seria taxa, mas eles têm imposto de renda. O que eu sou isento no LCI e no LCA. CDB e Tesouro também tem imposto de renda, tá, pessoal? Então, temos que ficar atento a essas situações, mas não se assustem não. Mesmo tendo imposto de renda, a rentabilidade ainda se torna muito maior que a poupança ou do que deixar o nosso dinheiro parado. O sentido do investimento, seja ele na renda fixa ou na renda variável, é justamente fazer o nosso dinheiro trabalhar para nós, para que a gente possa dar uma relaxada, né, e só ficar recebendo os nossos rendimentos posteriormente. Bom, pessoal, falando de algumas vantagens do investimento em renda fixa, nós temos justamente a questão da rentabilidade, onde ela, de certa forma, ela é previsível. Ou seja, quando a gente vai comprar o título, a gente sabe o prazo que a gente vai deixar o nosso dinheiro investido e qual que é o percentual que ele vai render. Seja taxa de juros, algo indexado 100% do CDI, IPCA, que é a inflação. Então a gente consegue saber o quanto o nosso dinheiro irá render no meio, na hora em que nós compramos o título. Outro ponto bem importante é a segurança. O que eu quero dizer com segurança? Não só pela questão da previsibilidade, nós também temos a segurança do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que nos garante que se der alguma merda, tá? Se der alguma zica com o banco que nós investimos, por exemplo, né? Como nós temos a opção lá na corretora de investir em várias instituições financeiras, né? A gente pode correr o risco dessa instituição financeira quebrar. O FGC vai nos garantir, tá, que o nosso dinheiro não se vá com a falência daquela instituição, mas que nós sejamos ressarcidos pelo valor que nós temos lá investido. Tá? Pessoal, outra coisa da renda fixa, que é muito legal, é a facilidade. Hoje nós conseguimos investir em renda fixa online, de qualquer lugar do nosso smartphone, do nosso computador. É muito fácil investir em renda fixa hoje. Além disso, não é necessário acompanhar as cotações todo dia. Por quê? Como a gente já sabe quanto vai ganhar, a gente simplesmente investe e espera. Fica tranquilo, fica relaxado, esperando lá o rendimento cair na conta no prazo determinado que a gente acordou lá na hora que a gente comprou o nosso título. Acessibilidade, pessoal, é muito importante. Por quê? Eu consigo fazer um investimento em renda fixa com R$30, R$100, que vamos dizer não é o menor dos valores, mas é possível com pouco dinheiro. Eu não preciso ter 1.000, 10.000, 20.000 para investir em renda fixa. Com R$30 eu consigo comprar um título do Tesouro Direto e iniciar no mundo dos investimentos através da renda fixa, recebendo algo, algum retorno atrelado à taxa Selic, atrelado à inflação, ou seja, é possível investir com pouco dinheiro. Pessoal, temos também a diversificação. O que é diversificação? Quando nós investimos no LCI e no LCA, nós estamos, de certa forma, diversificando. Veja, num CDB eu empresto meu dinheiro para o banco. No Tesouro eu empresto meu dinheiro para o governo. No LCI e no LCA eu destino meu dinheiro para o setor imobiliário e para o setor do agronegócio. Ou seja, é também uma forma de diversificar e impulsionar a economia, né? E ganhar um cascalho por isso. Liquidez, pessoal. Tá? Importante, liquidez. O que é liquidez? A liquidez é a velocidade com a qual eu vou conseguir resgatar minha grana. Por isso, atentos aos prazos. Tá? Sempre procurar alguns títulos de renda fixa, alguns investimentos de renda fixa que tenham liquidez diária. Para que liquidez diária? Para que eu não fique dependente de precisar daquela grana e ter que esperar 1 mês, 2 meses, meio ano para conseguir resgatar. Uma liquidez diária vai fazer com que eu consiga resgatar exatamente quando eu precise. Tá? Aonde nós temos liquidez diárias? Alguns CDBs com liquidez diária, Tesouro Direto com liquidez diária, já são algumas opções em que eu tenho a liquidez para me favorecer. Ou seja, precisei do dinheiro, consigo resgatá-lo. Aí está a sacada de usar a renda fixa como reserva de emergência. Ou seja, vou poupar o meu dinheirinho para uma eventual necessidade surpresa, escolho a renda fixa, onde eu vou ter a previsibilidade do que eu vou receber e uma liquidez diária, ou seja, o dinheiro não vai estar simplesmente parado lá, ele vai estar rendendo e eu vou conseguir
resgatar ele exatamente quando eu precisar. Por isso é importante se atentar na liquidez. Isenção. Como eu disse, nós temos alguns investimentos em renda fixa que são tributados com imposto de renda, tá? Como CDB, CRIs e CRAS. Tá? Então, temos algumas isenções. No LCI e no LCA são isentos de imposto de renda. Então não tem desculpa para não investir em renda fixa. Qual a desculpa? Mas tem imposto. Não tem imposto. Escolhe um LCI e um LCA, além de estar destinando a tua grana para o setor imobiliário, para o setor do agronegócio, impulsionando a economia, não pagando imposto de renda e recebendo por isso. Poxa, desculpa aí, né? Vamos lá, vamos começar a investir. Mas como nem tudo é perfeito, temos algumas desvantagens. Uma delas é a carência. Como eu falei, a gente tem que cuidar o prazo. Alguns investimentos da renda fixa, eu não consigo resgatar ele com a liquidez diária, ou seja, precisei do dinheiro e resgatei. Ele tem prazo de carência, onde eu só vou poder resgatá-lo quando esse prazo de carência terminar. Ou seja, quando eu fui comprar o título, e o título tinha uma carência de 6 meses, né? Eu só vou conseguir resgatar daqui 6 meses. Não adianta daqui uma semana eu ir lá resgatar que eu não vou conseguir não, hein? Eu preciso esperar os 6 meses, então tem que tomar cuidado, tá? Temos várias opções. Temos que escolher aqueles que se adequam conforme a necessidade do nosso dinheiro. Não vamos aplicar um dinheiro, mesmo em renda fixa, que a gente possa precisar no curtíssimo prazo, daqui uma semana, 2 semanas, em algum investimento de renda fixa que vai ter uma carência, onde eu só vou poder resgatá-lo daqui 180 dias, por exemplo. Não vale a pena, pessoal. Algumas taxas, pessoal. Nós temos alguns investimentos, como no Tesouro, que são cobrados IOF, taxa de custódia. Não conseguimos nos livrar dela, mas não se assuste. Isso não compromete o nosso rendimento, mas é algo que a gente tem que levar em consideração. Bom, pessoal, consegui trazer para vocês o que era um investimento em renda fixa, aonde eu invisto em renda fixa, por onde eu invisto, dar uma palhinha sobre quais as opções de renda fixa que eu tenho, algumas vantagens e algumas desvantagens. Espero que tenham curtido o vídeo, fiquem com Deus, até a próxima. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, se curtiram o vídeo, curtam, compartilhem, deixem seus comentários, é muito importante o feedback de vocês. A Shark of Finance agradece muito a atenção de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.